Olá, está começando para a TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da professora Denise Cantuária, do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós vamos discutir sobre literatura infanto-juvenil com a professora, que aliás é uma grande autora, está lançando um livro, mas enfim, professora, fala um pouco desse seu livro aí, que aliás para mim foi uma surpresa, eu não sabia que a senhora, além de ser uma excelente professora, também é uma autora, né? Como é que foi esse processo, como é que foi esse caminho para a área de literatura? Muito obrigada, Paulo Roberto. Eu basicamente comecei como uma apaixonada por literatura. Eu sou uma leitora desde a infância da juventude, de grandes autores da literatura infantil. Eu venho de uma escola que trabalhou com projetos de leitura. Trabalhei no antigo projeto Salas de Leitura desde os 20 anos até pouco tempo isso, atrás. Professora? Em Belém do Pará. Ah, tá. Que você é de Belém do Pará, né? Sou paraense, trabalhei pelo MEC na coordenação do projeto na região amazônica. E lá a gente tinha que ler o acervo para orientar o trabalho em sala de aula. E acabei me apaixonando por autores contemporâneos da literatura infantil, como Eva Furnari, Bartolomeu Queiroz, Djambu Junga Nunes. E comecei a estudar isso, estudar a produção para crianças e jovens. E de tanto ler e de tanto me apaixonar por esses autores, um dia eu senti a necessidade de escrever. E como é que essa necessidade de escrever? E qual foi a primeira obra que a senhora escreveu? Eu comecei organizando. Na verdade, eu gostava dos livros, trabalhava com os livros e sentia, acho que como todo professor sente, chega um momento da vida da gente que a gente sente falta daquela obra que a gente queria que os leitores, crianças ou jovens lessem. E na falta eu resolvi organizar uma obra. Organizei. Que obra foi essa, professora? Foi uma antologia de contos da Amazônia. Que foi resultado de uma aula minha, de um curso dado numa região afastada de Belém, um município chamado Moju, às margens do rio Moju, Pará. E contadores de história, narradores populares, contavam lendas como Boto, Matinta Pereira, Cobra Grande, o Iara. E eu convidei autores para recontar essa lenda, porque na versão dos contadores era uma performance oral, rápida. Se você fosse registrar de forma escrita, não daria uma lauda de texto, né? Então eu convidei escritores para recontarem a performance oral e surgiu uma coleção que saiu há um tempo atrás, já há mais de 10 anos pela editora FTD, chamada Histórias do Rio Moju. Professora, mas então a sua preocupação em termos dessa literatura, que aliás nós estávamos até conversando anteriormente, a senhora não usa essa categoria de literatura infantil, né? Aliás, você coloca aqui a literatura mais não dessa forma categorizada, mas no sentido mais amplo. Mas de qualquer maneira, onde eu queria chegar os seus temas sempre são temas regionais da sua literatura? Não, nem sempre. Eu comecei editando essa coleção porque aconteceu de eu tê-la como material de trabalho, ter essas narrativas como material de trabalho, e depois eu me transformei em uma organizadora editora. Na verdade, eu editava o livro dos outros, dos escritores. Que, aliás, você dá aula aqui na área de editorialização aqui do Mackenzie, Eu dou aula aqui no curso de letras do Mackenzie, de edição de livros didático para didático, infantis e juvenis, ficção e não ficção. E comecei, editei, montei catálogo de algumas editoras, montei coleções enormes, clássicos em quadrinhos, Don Quixote em quadrinhos, Lusíadas em quadrinhos. Então por isso que aí que vai de novo voltando à pergunta, né? Quer dizer, você não se restringe a uma literatura regional, né? Não. Eu trabalho com regional na medida em que o conto oral e a literatura de origem popular é muito interessante para a formação e é um material muito rico. Eu produzo livros que me interessam publicar e que eu sinto que são necessários para a leitura. O jovem nem sempre vai direto a um clássico de grande porte, né?
editorial como um Don Quixote ou um Lusíada. E no momento que ele tem o primeiro acesso por um quadrinho feito por um grande artista, como o Don Quixote, que foi publicado, ilustrado pelo Caco Galhardo, ou uma obra recente para criança feita pelo Laerte, pelo cartunista Laerte, ele se interessa por mais. E aí então, você usa pensa, isso como um veículo de mediação. Na realidade, a imagem nesse aspecto é fundamental como elemento que atraia, digamos assim, né? Como um atrativo. Mas isso não corre o risco do leitor ficar na atração da imagem do que no conteúdo? Isso já me passou pela cabeça muitas vezes, Paulo. Eu concordo contigo, em primeiro plano. Mas na sequência o aluno vai buscar aquela obra. Você vê um jovem que não trabalharia com o clássico e buscar o clássico. Porque na escola ele pode estar estigmatizado na biblioteca como o livro que está lá encostado na estante muito tempo. E você media essa relação a partir da imagem. É claro que para o cartunista é a leitura dele da obra a partir da ilustração. Mas para o jovem é uma obra inteira. Até porque os quadrinhos que eu editei, eles não são adaptados. Eu não diminuo o texto com a adaptação, que torna mais facilitador o texto do clássico. Eu recorto cenas do clássico e coloco integrais no livro. Professora, dentro desse viés, dessa tradição da literatura infanto-juvenil, como é que você vê um desenvolvimento, digamos assim, da ilustração do livro infanto-juvenil, vamos imaginar, do início do século XX até hoje, aqui, principalmente entre nós aqui no Brasil? Como é que você vê essa questão da ilustração? É uma corrente bastante forte no Brasil. Nós temos grandes ilustradores e esses ilustradores têm feito um percurso que vai desde um traço mais clássico anterior, né, da ilustração com xilogravura, com bico de pena, de clássicos, aquarela, até hoje em dia uma ilustração de ordem mais tecnológica. Alinhavando com a sua pergunta anterior, a relação entre o momento em que a literatura infantil se encontra hoje e a sua relação com as artes plásticas me fez pensar na produção disso. E hoje eu trabalho com o meu próprio selo editorial, que é o Sete Luas, e neste selo, o primeiro livro que abre o selo é este aqui, O Desejo de Pintar e Outros Poemas em Prosa, de Baudelaire, que faz o seguinte: eu trabalho com imagens de pintura de artes plásticas, ilustrando poemas de Charles Baudelaire. E, professora, ele não teve problemas, porque Charles Baudelaire, para crianças, aparentemente parece um pouco complicado, né? Como é que foi essa história? Isso causou um certo espanto, seja na editora, seja em colegas meus. Como é que você vai trabalhar com os poemas em prosa do Baudelaire, né, para crianças? Se vamos trabalhar com a dignidade que a criança merece, de bom leitor que ele é. Né? O jovem, o menino, ele tem desejo por literatura de boa qualidade. E me parece que até fez sucesso esse livro, né? Vendeu bastante. Esse livro nos deu a grata surpresa de ter vendido ano passado para o governo do estado de São Paulo a pequena quantidade de 667.028 exemplares. É um número que me assusta ao ponto de eu tê-lo decorado, né? Porque não é fácil o primeiro livro de um autor, de um projeto editorial, vender esse número, exatamente pela carência de literatura de boa qualidade, com uma boa ilustração e uma ilustração contemporânea, que representa o Baudelaire para jovens. E ele está em todas as escolas de São Paulo. Professora, eu queria agora sair dessa sua condição, digamos assim, como editora, para a sua condição de autora, né? E eu queria que você falasse um pouco do seu livro, né? Desse seu livro aí, o mais recente. Que livro é esse? Eu tive que exercitar um bocado a professora, depois a editora, para tomar coragem de fazer uma coisa que há algum tempo eu já tinha vontade de fazer, que era também de produzir livros. Eu acho que a gente se relaciona com a literatura em um nível que esses processos vão acontecendo na medida em que se faz necessário que aconteçam. E recentemente, tem menos de um mês, esse livro saiu a público, né? O Amazonas do Sem Fim, tá?
É um livro com texto meu, ilustrações de um professor aqui do Mackenzie, professor Alexandre Gilbran, que ilustra o encontro das águas do Rio Amazonas. Na verdade, a gente reconta a lenda do Rio Amazonas a partir do ponto em que essa lenda relata o amor do Sol pela Lua, e um pedido de casamento ao deus Inca, porque o Rio Amazonas vem de lá da Cordilheira dos Andes, né? E da proibição do deus Inca, acontece que o Sol e a Lua ficam muito tristes, a Lua chora há muito tempo, e as suas lágrimas viram o rio, né? Professora, eu queria aprofundar mais essa questão aí dessa história do livro. Nós estamos falando a respeito de uma literatura regional com uma literatura, digamos assim, mais global, e eu queria debater essa questão com você, mas eu queria debater essa questão com você após aí o nosso intervalo. E você continue aqui com a gente no Café Pensamento. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento. Hoje aqui com a professora Denise Cantuária, do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora, no primeiro bloco, nós terminamos falando do seu livro, que é A Amazônia Sem Fim, e o tema é um tema bastante regional. E nós havíamos conversado sobre essa relação entre o regional e uma literatura mais global. Não corre o perigo, na verdade minha pergunta é, não corre perigo do seu livro ficar muito regional com esse tema? Olha, a questão é trabalhar, é como se trabalha com o livro, como se produz esse livro. Eu acho que a literatura de boa qualidade, ela sempre vai ter uma base na memória, né? E a memória vem de onde? Da tua origem, vem da base oral, né? Se a gente pensar em termos de Shakespeare, as peças de Shakespeare todas têm base oral. Não que eu estou bem longe disso ainda. Imagina. Mas a ideia é buscar oral, mas tentar trabalhar isso no nível global. Eu não tenho nenhum interesse de ficar trabalhando em cima, esmiuçando uma posição regional. Tanto que eu reconto a lenda da história do Rio Amazonas, do momento da proibição do amor até o momento em que o encontro dele se dá para criar o rio, a partir de uma perspectiva absolutamente geradora de um conteúdo contemporâneo, tá? O meu texto, ele tem base em memórias de encontros amorosos, de amores impossíveis, seja do Cântico dos Cânticos, seja de sonetos de amor, seja de todas as possibilidades e interdições amorosas pelas quais a gente tem notícia, e a minha memória foi capaz de criar. E a ilustração é de um artista muito contemporâneo. Aliás, falando nisso, como é que foi a sua relação com o artista, né, que é o professor aqui da casa, o professor Gilbran? Como é que foi essa relação, essa conversa na preparação do livro? Ou seja, do texto com a ilustração? O professor Gilbran é um colega meu do curso de edição, também professor nosso aqui do Mackenzie do curso de edição, e ele tem um trabalho de ilustrações, seja de infografia, até trabalho de ilustração de personagens de quadrinho para editoras internacionais como a Marvel. E isso era muito assustador para quem pensava em contar a história do Rio Amazonas. Mas nesse viés aí de quadrinhos, né? Eu não quero também chegar a fazer um quadrinho, porque não cabia no meu percurso. Mas eu queria exatamente fugir da ilustração regional, porque a minha memória já é carregada de uma influência regional. Eu não queria o autor que conhecesse. Mas nesse ponto, então... Eu queria uma releitura. Ou seja, a ilustração, que me parece que tem uma influência, né, dê uma olhada mais a fundo aí na sua obra, tem muito de quadrinho.
né? Então, quer dizer, esse global vem pela ilustração, quer dizer, não é um conflito? Esse texto mais, digamos assim, embora é claro que os temas, principalmente o fundamento do seu texto é a respeito de um amor impossível, né? Mas a maneira como ele é apresentado não tem muita influência do quadrinho aí do professor Gilbran, no final das contas? Claro que tem, Paulo. E eu procurei por isso. Eu procurei por um outro encontro impossível de um texto que tem uma memória de avô e avó contadores de histórias do Alto Rio Amazonas, que era o caso do meu avô Lorival e da minha avó Benedita, que moraram às margens do rio, e trazer esse texto e entregar para um colega que não sabe, não conhece essa história. Claro que ele procurou, pesquisou imagens, mas ele desenha com um traço alguém que tem uma identidade urbana, mundial, né, aqui do sul, né? Extremamente urbano e um traço mundial, tanto que parte dessa ilustração é feita em aquarela, outra grande parte com esse traço impecável, que é característica de como ele é chamado aqui no Mackenzie de Mestre Gilbran, que é um grande ilustrador, é um traço feito a caneta Bic. Eu me tomei de espanto quando eu vi que o desenho do livro era feito a caneta Bic. Mas eu gostei disso, eu gostei desse encontro. Uhum. E, aliás, a partir desse encontro, de certo modo, não podemos falar de uma multiplicidade na produção criativa ou criadora entre ilustração e texto. E isso pode até se refletir, inclusive, nos cursos que vocês dão para os nossos alunos aqui na Universidade Mackenzie? Exatamente isso. A ideia é esta, é não ficar com o olhar centrado nem amarrado no precursor, na origem. Eu acho que já faz muito tempo que a literatura se preocupa em trabalhar com os caminhos do comparativismo. Eu sou membro da Associação de Literatura Comparada e gosto de trabalhar com esse olhar mais pós-moderno, gosto de prover os encontros entre uma área e outra e acredito que o jovem está preparado para essa leitura. Ela pode enriquecer a própria obra. E por que o jovem estaria preparado para essa leitura, para esse encontro? Tanto a experiência disso com a prática do meu livro, eu ainda não posso dizer, porque ele acaba de sair, só teve um lançamento em Belo Horizonte, ainda não teve nem o lançamento em São Paulo, mas a experiência pelo livro do Baudelaire é muito clara. O livro do Baudelaire, os poemas em prosa, que se tem desde aquele pequeno poema em prosa da Aura, que é citado por Benjamin, né, nas discussões sobre o Flaner, e que aqui é ilustrado por um cartunista mineiro, Mário Vale, um cartunista que trabalha no jornal Hoje em Dia de Minas e trabalha com tiras de humor. Só que ele pintou cenas do cotidiano do Baudelaire hoje. Ô, professora, eu vou fazer uma pergunta muito ousada ou pretensiosa. Nós podemos dizer que aqui no Mackenzie, principalmente aí no curso de letras, nós estamos criando aí uma nova escola em que faz essas transposições do regional para o global, do quadrinho para histórias míticas. Como é que pela sua fala, né, está se criando aqui um movimento, né, de pessoas que estão revendo e estão criando em cima de uma literatura infanto-juvenil sem, digamos assim, amarras da tradição? Podemos falar disso? Ou estou sendo muito exagerado? Eu acho que um pouco de exagero, se não é sonho, prepara a gente para um futuro que a gente quer alcançar, né? Para um porvir que a gente busca. E eu acho que o curso de edição do Mackenzie, que é uma continuação do nosso curso de letras, ele é hoje um curso muito bem aceito, muito elogiado, porque nós temos um grupo de professores preocupados em criar um belo curso de edição, um curso que forme jovem editor. Nós não formamos produtores editoriais, nós formamos editores. E editores que leiam o cenário contemporâneo da literatura infantil, do livro didático, do livro de não ficção, o livro acadêmico com uma cara nova. Isso é bom você pensar no momento em que, inclusive, a editora Mackenzie está lançando projetos novos. E o curso de edição do Mackenzie está preocupado em trabalhar, seja com não ficção, com literatura infantil, com didático, com produção gráfica e textos de melhor qualidade.
A gente tem alunos saindo direto para o mercado editorial. Então não tem como não enxergar o mundo que está se colocando diante dos nossos olhos. Ok. Professora, eu gostaria de saber agora quais são os seus novos projetos, né, depois desse livro aí. Eu estou trabalhando juntamente com o professor Gibran, em um livro em quadrinhos dele, de próprio punho, com contos de terror para o selo editorial, para o Sete Luas. Estou trabalhando um novo livro meu de contos de terror. Contos de terror muito fortes. Né? Nossa, mãe. Eu gosto do que me encanta e do que encanta também o leitor. Certo. Aliás, no mercado editorial tem saído muito esse tipo de obras, não? Pelo menos assim, eu tenho acompanhado um pouco distante, né? Mas me parece que é uma tendência, ou não? Sim, mas eu também não gostaria de trabalhar com esse terror, mas que está muito marcado na mídia, né? Do vampirismo e essas coisas que buscam a mídia televisiva declaradamente. Eu acho que a gente tem que ser contemporâneo, tem que buscar a pós-modernidade, mas tem que buscar também o grande suspense, o conto fantástico, a literatura clássica relida, né? Tem que trazer a literatura de boa qualidade para o leitor que é inexperiente, que vai aprender com isso. Professor, infelizmente eu queria continuar nosso papo, mas nosso tempo está terminando. E eu queria saber se você tem alguma consideração final, se você quer mandar algum recado, enfim, a palavra é sua. Eu agradeço o convite, agradeço a participação e acho que ler é a coisa que de melhor os jovens podem fazer. Eu cobro dos meus alunos, seja no curso de publicidade, no curso de edição, desculpem pela palavra cobrar, mas eu cobro mesmo de que o lastro cultural da leitura é fundamental para formar um profissional de boa qualidade. Muito obrigado, professora, e também quero agradecer você que tem nos acompanhado aqui no Café Pensamento e até o próximo programa. Fique conosco. Considerar que vivemos num mundo pouco competitivo. A competitividade está presente em pequenas situações do dia a dia, como em discussões, por exemplo, mesmo que essas sejam banais. Quem estuda também sente bastante essa pressão pela competitividade. Quer ver só? Quando eu ganho em jogos, eu quero jogar mais e mais e mais, para mostrar que eu sou melhor. Quando eu ganho, eu me sinto bem, né? Me sinto recompensada. Mas quando eu perco é normal também. Uma hora você perde, outra hora você ganha. É normal você perder de vez em quando. Eu me considero bastante competitivo na minha área de atuação. Eu sou um profissional que vem de mercado antes da vida acadêmica. Eu fico nervosa se eu perco, mas eu acabo... E em certas coisas eu acabo me acostumando. Porque a gente não ganha sempre, né? Quando perde, todo mundo perde, então tem que aceitar. Por mais que às vezes você procura ganhar e perca, você fica chateado, mas normalmente se você perde, você tem que aceitar, né? Jogo, tudo, faculdade, trabalho, vida. A vitória é muito boa. Sempre é bom ganhar, né? Eu acho primordial ganhar discussões quando tem uma discussão em jogo, assim, por exemplo, certo ou errado. Eu gosto de ter meu ponto de vista e ganhar. Eu acho que a mulher, pela minha experiência profissional, a mulher ela tem uma competitividade um pouco maior, talvez. Homem é competitivo, bastante futebol, jogos em geral, mulher. Agora, mulher é competitiva em tudo, questão de beleza, roupa, tudo. É mais competitiva. Eu acho que a mulher é mais competitiva, porque a mulher, além de competir em jogos, discussões, ela compete uma entre si, sabe? Uma com a outra. Roupa, homens,
No esporte, acho que homem. Mais competitivo, não aceita perder. Agora, em outros aspectos, trabalho, acho que igual. Eu não sei te estimar por quê, mas é uma percepção minha, que as mulheres elas têm uma competitividade que é mais intrínseca, só percepção. Homem ou mulher, muito ou pouco competitivo, não importa. O importante é sabermos lidar com todas as situações da nossa vida, aprendermos uma lição e estarmos preparados para as próximas competições. Até mais! Apesar de ser condenado, o trote universitário ainda é praticado em muitos lugares. Mas o que muita gente não sabe é que esse costume de humilhar e cortar os cabelos dos calouros tem uma origem ancestral. Na Idade Média, as primeiras universidades da Europa ficavam isoladas das cidades e aldeias. Quando os novos alunos chegavam, tinham as cabeças raspadas e as roupas queimadas. Essa prática tinha uma razão. Era uma forma de evitar que os novatos trouxessem piolhos e doenças. Havia uma série de rituais de iniciação para que o calouro provasse seu valor e fosse aceito pelos veteranos, já que ir à universidade era um privilégio. A maior parte das pessoas da época era analfabeta e rude. Era como se os veteranos estivessem transformando um bicho do mato em um ser civilizado. Enquanto não eram integrados, os calouros ficavam separados dos veteranos por tempo determinado. Eles assistiam às aulas nos vestíbulos, locais onde eram guardadas as vestimentas dos alunos. O tempo passou, mas a prática de humilhar os calouros se manteve. Felizmente, muitas universidades estão adotando projetos que permitem uma integração mais civilizada com os calouros. Afinal, o trote pode até ser baseado numa tradição, mas isso não justifica a violência de forma alguma.